Eu peço que o Senhor visite cada pessoa nesse momento, em suas necessidades. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que lutam contra enfermidades. Que o Senhor conceda a provisão para aqueles que passam por momentos de escassez. Que o Senhor restaure os relacionamentos que estão em crise. Não permita que essa família seja destruída. Que esse homem e essa mulher cheguem a um acordo e continuem juntos. Que essa mãe, ó Deus, que tem orado pelos seus filhos, receba hoje a resposta do Senhor. Ó Deus, que aquele que busca por uma porta aberta, e ainda que essa porta não se abra de forma imediata, que o Senhor providencie o sustento para essa casa. Que não falte nada, Senhor, para essa família. E eu quero pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é como uma semente. E ela agora será lançada no coração de cada pessoa que está ouvindo. Ela já foi lançada no meu coração. E assim como ela encontrou um solo fértil, uma condição favorável para ministrar ao meu coração, que a semente da Tua palavra também encontre um lugar favorável no coração de cada pessoa que está me ouvindo aqui, através das redes sociais. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma passagem que desafia a nossa compreensão sobre poder, autoridade, governo e o verdadeiro propósito do reino de Deus. Numa semana que se passou, que foi um tanto conturbada, numa semana em que as peças do xadrez do governo foram bastante remexidas, Deus me fez voltar a esse texto para entender um pouquinho sobre governo, sobre liderança, sobre autoridade. E eu creio que essa palavra é bastante propícia para nós, principalmente para quebrar alguns conceitos, para desmistificar algumas coisas que nós ouvimos desde sempre, mas que precisam ser esclarecidas no nosso coração. A mãe de Tiago e João, essa mãe aqui dos filhos de Zebedeu, ela é a mãe de Tiago e João. A Bíblia não cita o nome dela. Assim como a gente se acostumou muitas vezes a falar assim, a esposa do fulano, a mãe do Beltrano, mas a gente não consegue associar um nome. O evangelista Mateus não colocou o nome dela. Então não fica claro aqui o nome dela, mas é a mãe de Tiago e João. Ela levou os dois filhos até Jesus e pediu que os dois filhos se assentassem à direita e à esquerda, ao lado de Jesus, lá no reino dele. Porque Jesus falava tanto que ele tinha um reino que não era deste mundo, que ele iria para um reino. Então aquela mãe achou por bem que os filhos dela ficassem ao lado de Jesus. É coisa de mãe. Coisa de mãe, não é? Os meus filhos se destacam entre esses 12 aí. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes.
Jesus, coloca eles um de um lado, outro do outro. Coisa de mãe, eu entendo assim, né? Para a gente compreender de uma maneira simples. E aquela mulher, quando ela faz esse pedido para Jesus, ela enxergava Jesus como o Messias, mas como um líder triunfante. Um líder que instauraria um governo terreno. As pessoas não conseguem diferenciar o reino de Deus do reino terreno. E elas entendem que os princípios que se aplicam aqui, no reino dos homens, são os mesmos que se aplicam lá no reino dos céus. Então, essa expectativa, ela estava, talvez esteja até hoje, profundamente enraizada na mentalidade judaica. Só que ela contrasta com a resposta de Jesus. Porque Jesus redefine o conceito de grandeza no reino de Deus. Muitas pessoas que seguiam Jesus, elas achavam que Jesus iria revolucionar o mundo terreno. Lembrando que Israel era uma colônia oprimida pelo Império Romano. Então, algumas pessoas compreendiam que Jesus, com o poder que ele tinha, poderia chutar o balde, instaurar aqui na terra um novo governo, com um novo rei. Só que todas as vezes que Jesus estava falando sobre reino, ele não estava falando aqui do reino terreno, ele estava falando do reino de Deus. Ah, pastor, então isso aí é uma coisa lá daquela época. Não. Eu percebo que muitas pessoas que estão no Evangelho, pessoas que servem a Deus, elas entendem que o Evangelho precisa se misturar com o governo. Que Deus nos colocou aqui para sermos cabeça, nós precisamos governar, precisamos liderar, estar à frente. Mas e o que está lá atrás? Então quer dizer que ele não pertence ao reino de Deus? E o que está nos bastidores? É muito fácil nós associarmos status com vida espiritual. Entende? É muito fácil você olhar para uma pessoa que está com o microfone em mãos, né? Falando coisas ali bonitas, usando a sua eloquência, a sua oratória para propagar as coisas da Bíblia e pensar, essa pessoa está no governo, essa pessoa, nossa, lá em cima ela deve ter assim uma avaliação 5 estrelas para Deus. Aí Jesus, ele nos leva a refletir sobre isso aqui nessa passagem. Uma mãe chega com 2 filhos e faz Jesus. Uma mãe fala, Jesus, o Senhor tem 12 apóstolos, né? Aquela mulher estava se referindo à escola apostólica de Jesus. O Senhor tem 12 apóstolos, mas os meus 2 filhos, eles são diferenciados. Eles são bons demais, viu? Eles estão sempre atentos a tudo que o Senhor fala. Isso é eu que estou falando, tá? Não está na Bíblia, não. Eles se destacam entre esses 12. Então é justo que um fique à sua direita e o outro fique à sua esquerda. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora,
lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.